Bem-vindo a mais um episódio de Na Banheira com Elas. A nossa convidada de hoje é tão especial. Eu poderia falar muito do lado profissional dela, que é muito conhecido na cidade, mas eu prefiro apresentar o lado pessoal. Essa convidada é extremamente família, tem uma história de superação, de milagre maravilhosa. É uma convidada que olha nos nossos olhos com um olhar tão generoso e através dessa generosidade ela vem transformando vidas no consultório. Uma marca própria também de cosméticos. Eu estou falando hoje da nossa grande amiga Caroline Rigoletto. Ah, Caroline Rigoletto, seja obrigada, muito minha amiga, minha bem-vinda, irmã, obrigada. amiga Obrigada do pelo nosso convite. programa. Eu já estou chorando desde o começo, gente. Hoje eu escutei uma história linda de uma paciente que me deixou bem emotiva e eu sou assim mesmo, tá? Sabe aquele equilíbrio emocional, todo mundo fala? Não, Nós não eu sou temos. bem desequilibrada, inclusive para o trabalho, né? Você falou agora na abertura sobre o trabalho, eu sou bem intensa com o trabalho. Eu acho que quando a gente prega muito esse equilíbrio, não dá muito certo, né, Mari? A gente fica num Exatamente. marasmo ali, numa coisa que não. Então, quando a gente é intenso, viu? Fica a dica para você, empreendedor, empresário. As coisas vão acontecer se você se dedicar, vai acontecer um desequilíbrio ali, às vezes você vai deixar, né, de se dedicar para sua família, para os seus ali, mas depois as coisas vão acontecendo e aí sim, Vai tudo entra fluindo, num. né? Vai Carol, fluindo. seja muito bem-vinda. É um Obrigada, prazer Mari. enorme te receber em mais um programa aqui que a gente está construindo, como você falou, com toda essa garra, com toda essa perseverança, né, amiga? Verdade. E é exatamente isso que a gente faz aqui e que a gente quer entregar para todo mundo que está assistindo a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, E já que Mari. a gente puxou um gancho aí de família, eu quero que você conte um pouquinho pra gente como que foi essa história, como você começou a tua família. Porque eu sei que seu lado profissional, a gente até falou para não aprofundar tanto aqui, mas, gente, ela fez tudo que ela fez com uma história difícil É, de bater uma matemática ali, né? Conta pra gente como que começou a sua família. olha, eu comecei a namorar meu esposo, né? Até hoje, faz 28 anos que a gente está junto. Olha só. A gente se conhece da nossa cidade lá, que chama Parapuã, tem 12 mil habitantes. Amo Paris, que eu chamo de Paris. Quem é de Parapuã, um abração. Então a gente se conheceu lá. A minha sogra foi a minha professora no primeiro ano, então minha sogra me alfabetizou. E meu marido entrava lá na sala de aula, ele descabelava toda a minha sogra e eu ficava muito brava, eu detestava meu marido. Eu tinha 7 anos, ele já estava no 8º ano. Aí depois, quando eu estava um pouquinho mais velha, não vou falar tantos números, porque Posso senão. falar, amiga? Já estão casados, Aí uma família a lindíssima. gente se apaixonou. Eu tinha 12 anos, ele tinha 18 anos, Olha gente. só. Seguimos namorando. Foi um namoro que eu falo assim, de teste, mas não foi um mar de rosas, tá? Porque às vezes você namora e fala, namoro foi feito para dar errado. Muita gente fala isso, porque se der certo tem que virar casamento. Eu não concordo muito com isso. Pelo menos no meu caso, o meu namoro, ele não deu muito certo, não. A gente terminava, voltava, brigava bem vida real, sabe? Eu era Aham. muito novinha, né? Sim. Ele também. E aí, quando a gente falou, não, agora é um namoro que a gente vai seguir, a gente se ama, eu engravidei. Então, eu tinha 17 anos, engravidei na adolescência. E aí viemos para Ribeirão Preto, o Bruninho, nosso primeiro filho. Hoje ele tem 22 anos, ele tinha 5 meses, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Nossa. E chegamos nessa cidade maravilhosa, onde tudo começou a acontecer, né? Então, meu marido era o provedor da casa e eu fiquei ali muito intensa cuidando do Bruninho e eu tinha uma saúde muito debilitada, né? Eu tive artrite reumatoide juvenil, eu falo pouco sobre isso, Eu quem já é de vou pedir para Parapuã você sabe. contar essa história pra gente, que eu acho maravilhosa essa história dela. Então, essa artrite, ela veio, a minha mãe tem, eu tenho Uhum. uma grande admiração pela minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que ela tem muita garra, ela criou a gente ali. Meu pai se aposentou como gerente do Banco do Brasil e ela levou a família, né, ali com muita perseverança. Só que a minha mãe ficou doente, foi um grande trauma para mim. E como a única filha, né, eu tenho meu irmão mais velho, sou eu e meu irmão caçula. Então eu assumi um pouco o lado assim da minha mãe e eu cuidava muito da minha mãe. Então eu comecei a ser a mãe da minha mãe ali naquele momento. Então eu absorvi muito, eu fui muito forte, né? As professoras falavam com meu pai, a gente tinha uma funcionária na época que ajudou também.
Só que depois que a minha mãe acertou no tratamento, ela foi melhorando, eu adquiri a doença. Como se eu quisesse dividir, né, a dor dela. Quantos anos você tinha, Carol? Nessa idade, nessa fase, eu tinha 13 anos de idade, quando a minha mãe começou a ficar muito doente, aí eu já em seguida adquiri a doença. Então eu cuidei muito dela, tinha muitos furúnculos, gente, falo pouquíssimo sobre isso porque é exposição demais. Para minha mãe ficou muito inchada, né? Minha mãe sofreu muito, então essa dor da minha mãe, eu inconscientemente absorvi e trouxe para mim, infelizmente. Depois eu entendi, né, todo esse processo. E meus irmãos sofreram muito, meus irmãos também são muito apegados. A gente é muito família, graças a Deus, até hoje. Meu marido é muito amigo dos meus pais, dos meus irmãos, meus filhos, né? Cresceram ali em torno de uma base familiar boa. E foi quando eu vim para Ribeirão Preto, foi um grande choque para minha mãe. Minha mãe não queria, porque a distância, eu era muito novinha, eu saí de casa muito cedo. Sim. E então a doença se intensificou muito. Quando a gente olha fotos, eu era uma pessoa com o rostinho cheio, muito gordinho, lotada de corticoide. Então eu era uma pessoa nervosa, que não falava muito sobre Jesus. E aí depois eu não consegui engravidar, né, da Ana Carolina, que é a nossa segunda filha, nosso segundo presente. Eu comecei a fazer a faculdade, estava falando para você, né, Mari, ali nos bastidores. E aí eu comecei a fazer a faculdade, falei, vou fazer a faculdade de farmácia, que eu gosto de farmácia, gosto de farmacologia, fisiologia, eu sempre gostei de estudar. E falei, vou montar uma pequena, algo para a indústria farmacêutica, eu gostava disso. Uhum. E aí eu engravidei da Ana Carolina e segui essa faculdade, então, com a gravidez e a faculdade, e passei por bastante coisas e a doença começou a se agravar ainda mais, a artrite. Depois disso, gente, eu dei uma pausa ali, formada, e coloquei meu diploma na gaveta, né? E a doença se intensificando. Aí fui trabalhar vendendo grampo cirúrgico, fui trabalhar num lugar bem legal também, e passaram a perna 2 vezes aí, muito grande, né? Ai, meu Deus, acho que eu não vou falar sobre isso. Coisas que a gente deixa quieto, mas que marcou, né, Carol? Marcou, né? Eu era uma boa vendedora, e aí me inventaram algo muito surreal sobre mim, e eu fui mandada embora. E, caramba, isso é mentira. Sabe aquelas coisas de novela mexicana? Então, eu fiquei muito inconformada, e a doença se agravando com tudo isso. E aí eu fui internada. A doença se agravou tanto que eu tive uma vasculite. Vasculite é quando um pequeno vaso ali, né, a gente chama vasculite capilar, um pequeno fio, a diferença da artéria, veia, são calibre, né? E esse era um vaso tão fininho que ele parecia um fio de cabelo mesmo, ele como se estivesse entupido ali, né, obstruído, e uma dor muito intensa foi travando todas as minhas mãos, os meus pés, todas as extremidades, e foi empretejando tudo pela falta de circulação. Então quase que eu tive que amputar meu pé esquerdo. Eu tenho uma sequela nas pernas ao andar, ando de salto hoje, que é um grande milagre. A equipe médica até hoje fala, Carol, você é um milagre. E as minhas mãos também foi perdendo os movimentos, eu fui ficando muito torta. E um dia, gente, eu estava internada, eu estava já desesperançosa, assim. Eu falei, Jesus, me leva, não aguento mais sentir dor, meus filhos estão sofrendo, meus pais, eu sofrendo muito. E era um domingo de Ramos. Aí um padre, ele passou numa procissão atrás do Hospital São Lucas, e a equipe médica estava lá no quarto, ninguém sabia mais o que fazer comigo. Meu marido abriu a janela quando ele escutou essa procissão. A gente sempre foi católico, né? E eu já estava um pouco distante de Deus. E aí ele abriu a janela e eu olhei e falei, me leva, pode me levar, não aguento mais. Eu já não tinha movimentos, ninguém sabia o que fazer comigo. Meu pé já estava bem preto ali, algumas partes, sem circulação. E aí eu peguei, o próprio padre falou, você que abriu a janela desse quarto, você abriu a janela do seu coração, receba a cura, você está curada. E eu recebi, gente.
Então, essa cura veio me transformando dia após dia. Depois disso, eu piorei o meu quadro dentro do hospital, tá? Eu tive uma infecção, e aí os médicos, muito amigos nossos, eles falaram, vamos internar ela em casa. Né? Isso quase não acontece. Eu fui internada na minha casa, é onde veio a melhora. Comecei a melhorar, porque ali eu estava perto dos meus filhos, dos meus pais, meu marido, né, do meu ambiente, das minhas cachorrinhas. Tanto é que depois a minha cachorra, ela adquiriu a mesma doença e ela faleceu. Então, até hoje eu sofro com a morte da minha cachorra, porque foi realmente a mesma doença, todos os sintomas que eu tinha, ela adquiriu isso e eu tô viva, tô curada. Então, eu acredito, Perla, que na sua apresentação, você falando sobre, né, transformar vidas, também sobre isso. Quando eu olho o paciente, ele é o amor de alguém, ele é o pai de alguém, a mãe de alguém, ele é a vida de alguém. Então, eu trato com muito respeito, né? E eu atendo ele como se eu estivesse atendendo a minha filha, a minha mãe. Esse é o meu lema. Então, eu acho que é só essa a diferença. Então, se você tem um negócio, faça como se você estivesse fazendo realmente para os seus. Se você faz um bolo, se você faz o seu sacolé, o seu arranjo de flores, né? Você dá aula de pilates, enfim, faça como se você estivesse fazendo mesmo para aquele amor da sua vida, que isso vai ser o seu diferencial. Não é a sua técnica de vendas, não é o seu melhor preço, não é isso. Verdade. É a verdade. Verdade. Gente, é uma aula, né? Ai, que lindo. Vamos pro nosso segundo bloco. Que linda! Tanto aprendizado, amiga. Nossa, vamos parar um pouquinho. É muito difícil falar sobre isso, tá? Eu quase não falo. Ai, quantas pessoas vão ser curadas através Você do seu sentiu testemunho? a necessidade? Eu quero até fazer uma pergunta. Depois a gente vai pro segundo, né? Eu vou deixar para fazer Vamos depois. servir um vinho. E vamos apresentar a nossa equipe, né? A equipe de milhões, né? Maravilhosa. O nosso Diego e Vanessa da Zion Videomaker. Sempre filmando os melhores momentos. A nossa equipe, né? Donos, proprietários do programa. Mentira, gente. Ficou horrível isso. Não ficou, não. Ele corta, amiga. Tá tudo Ficou certo. muito legal. Pode continuar. A nossa Diônica, maquiadora profissional, faz cada penteado. Gente, olha meu olho. Olha, Carol. Não. Nem parece que eu tô cansada. Ó, eu trabalhei um monte hoje. A Dia arrasa, não arrasa, amiga. Arrasa. Além de ser um Parabéns. ser humano fenomenal, tá por gente. trás dos bastidores, arrumando tudo. Ela e a Vanessa, assim, na correria, né, por trás, né, que ninguém vê aqui, pois é. né? Eu vou falar do meu sacolé, amiga? Acho que deve. Acho que desse que eu falo, né, amiga? Meu sacolé. Temos aqui também o nosso sacolé gourmet da Perla. Gente, quem já experimentou sabe a delícia que é. E quem não experimentou ainda tá perdendo, viciante. viu? É viciante. A Carol falou que acabou o estoque lá na tua casa, não, né, amiga? Acabou. Vai Tô levar chateada, mais. meus filhos comeram tudo já. Gastaram tudo. Agora eu vou levar mais. Vai né, levar amiga? mais, lógico. Tem presente pra Tem você. presente pra Vamos convidada. falar também aqui desse espaço maravilhoso que a gente grava o nosso programa. Inclusive, gente, noivinha, você que tá me assistindo, olha a banheirinha aqui, olha esse espaço, essa sala de noiva finérrima da minha amiga, gente. Não, Espaço sem The Book contar a tem energia, tudo, né? de verdade. Sou Tudo muito é bom. sobre isso. A energia daqui é gostoso. Tenho certeza que pro seu dia de noiva, sabe, vai ser leve, vai ser gostoso mesmo. A energia é muito boa, tá? Sabe o que é Parabéns, engraçado? parabéns. Obrigada, Carol. Vou juntar a fala que você colocou. Nem parece que eu tô cansada. A gente usa essa sala também, inclusive, para fazer spa. Ai, que E legal. quando a pessoa vem fechar um espaço, acredita que é esse a textualidade que a pessoa usa? Fala, gente, tô tão cansada que eu mereço me dar um presente. E a gente Merece faz o mesmo. spa, porque a pessoa Ótima vem, faz ideia. uma massagem, usa a banheira, tira um dia pra ela, toma um vinho, Convida uma amiga pra estar junto, É, né? Pra bater um exatamente. papo, tomar um vinho. comemorar um aniversário. Você, minha paciente que tá assistindo, por favor, hein? Vem pra cá. Nossa, eu tenho várias pacientes que eu tenho certeza que vão fechar. Ai, obrigada. Verdade. Vem pra cá, gente. E tem sacolé gourmet no Espaço Le Book agora, né? que chique. Então tem tudo aqui. Você vê que é completo, né? Uhul! Carol, voltando agora, mais tranquila, mais relaxada. Mas eu queria ainda falar um pouco sobre a história que você trouxe pra gente, sobre a tua doença. É uma doença... A gente escuta muito falar, né? Sim. Eu queria saber se alguém já te falou, se você teve essa explicação médica. Essa é uma doença que ela envolve alguma coisa emocional? Porque estava na tua mãe, aí depois teve uma transferência, depois você contou pra gente, né, nos bastidores sobre a sua cachorrinha, que também desenvolveu a mesma doença. Como é que
para a pessoa, né, para quem está assistindo a gente, às vezes tem essa doença e não entende exatamente. Isso pode ser de fundo emocional ou ela pode se agravar por uma questão emocional? Ela é uma doença psicossomática que a gente fala, né? Então é uma somatória ali de emoções. Gente, se você tem uma gripe, uma dor de garganta, preste atenção nas suas emoções. O corpo da gente fala. Então, eu fui adquirindo por causa de realmente uma somatória de emoções ali, e isso transcende para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa pele, né? Costumo falar que não somos humanos, estamos humanos, vivendo experiências, então, que nos traz esse desequilíbrio. Porque se a gente fugir da nossa fonte, da nossa essência, do nosso verdadeiro eu, vai desequilibrar e aí a doença vai aparecer. Então, se você tem uma doença autoimune, se você tem muita dor de garganta, às vezes você tem muita herpes, preste atenção nas suas emoções. É muito além. O externo transcende para o interno e o interno para o externo. Ela não te matou, né? Graças a Deus você está aqui com a gente. Mas você teve como a Perla falou no começo, você teve uma aprovação divina, né? E você acreditou nisso. Mas muitas vezes eu acho que essa doença pode levar a gente de vez, né? Daqui. Pode sim, realmente ela se agrava, tá? E, gente, você tem duas opções. Ou você faz igual eu estava, desequilibrada emocionalmente. Então, assim, o que me inspira, às vezes, raramente, né? Foi uma coisa muito... que eu me doei aqui para contar um pouquinho, porque eu não falo muito sobre isso, mas você tem dois caminhos. O caminho que eu falei me leva, que eu não aguento mais, ou o caminho da cura. E o caminho da cura é o seu propósito de vida. Quando Jesus te cura de algo, o seu propósito de vida se torna aquilo. E às vezes a gente não entende o porquê você está passando por isso. Por exemplo, seu filho está em casa, ele está se drogando. Eu não sei, estou dando um exemplo, tá? O seu marido, ele bebe muito, ele vai muito em bar. Aquela cura que vai haver ali na sua família, através de você, né, da sua sensibilidade, realmente tem um propósito para salvar outras pessoas, para você servir de testemunho. Assim. O que até que a gente conversou nos bastidores, né, Carol? Porque como a gente já é amiga, eu sabia um pouco da história da Caroline e quanto é rica a história dela. E eu acredito muito que hoje, que nem o pessoal fala muito na profissional, mas essa profissional, ela é o que ela é hoje. E ela transforma exatamente por tudo que você passou e por todo esse olhar. Porque o olhar, gente, não é porque é minha amiga, não, mas o olhar dela de generosidade com a gente é tão grande. A gente sentiu isso, né? Quando eu te apresentei aqui no projeto, ela já profetizou sobre o nosso projeto, que ela já falou palavras de bênçãos pra gente. Então, assim, a Carol, ela é isso. Olha, eu até arrepio, eu falo e arrepio. Ela tem esse lado humano, ela tem esse lado generoso, ela tem um olhar de amor. E eu acredito muito que ela tem uma missão muito grande aqui nessa terra e que ela traz isso dentro do seu consultório. Então, para mim, a Carol, que eu conheço, a Carolzinha maravilhosa, ela é essa profissional exímia que ela é hoje, exatamente por tudo que você passou, por todo esse processo de cura que o Senhor te trouxe até aqui. Amém, amém. Só que, olha, eu agradeço demais. E a Perla, as pessoas só conseguem reconhecer isso porque existe isso dentro dela. Porque tem gente que não gosta de mim pelo mesmo motivo. Por às vezes eu ser mais sensível, ser muito incisiva e mais profundo, tá? E não se conectam. Então, você percebe que é sobre mim, obrigada, agradeço, mas é mais sobre o olhar de você que está acompanhando, das meninas. E vou falar uma coisa, é tão surpreendente isso que aconteceu com os meus pés, com as minhas mãos, que eu travei as mãos, né? E hoje, 100%, eu lido com as mãos. Eu seguro numa cânula, numa agulha, né? Na face de um paciente, trabalho com artéria, com veia, com musculatura, e com essas mãos, né? Tortinhas, com defeito, tem sim algumas sequelas, tá? Quem percebe ali, repara mais, percebe as sequelas que eu tenho, e é exatamente essas sequelas, Perla, que me faz ter uma sensibilidade enorme ao se segurar numa cânula, a colocar a mão na face de um paciente. É impressionante, Mari.
Então, às vezes o paciente fala, caramba, você não me desenhou. Não, desde que você chegou no corredor, eu já sei exatamente o que eu vou fazer em você, o ponto que eu vou aplicar. E isso não tem a ver sobre a Caroline aqui, profissional, humana, é além. Eu acredito muito, não sou eu, é toda essa transformação que Jesus vem fazendo. Basta a gente aceitar. Basta a gente acertar. É isso, quando você se abre a Ele, realmente Ele faz transformações, que é o que vem acontecendo na minha vida. Eu acho que quando a gente decide viver, a gente toma um único caminho. E às vezes o caminho da dor e do sofrimento mesmo, porque deve ter doído, deve ter sido muito sofrido. E primeiro assistir a sua mãe nessa situação agulhas, já né, foi no meu uma dor. corpo inteiro para testar a minha musculatura, meus movimentos, os nervos, e doeu na alma, né? Então essa dor veio de tudo. E, gente, hoje eu vivo a vida de uma forma leve, feliz, a cada respirada. Quando eu acordo eu não sinto dor alguma, nem na alma, nem no corpo. Eu falo, meu Deus, então é diferente. Quando você coloca um louvor, né? Às vezes a gente é julgado, mas quando você tem um contato com isso, não tem como você dessentir isso, desver isso. É verdade. É impressionante. Se você quer passar para o mundo que existe, você pode sair desse fundo do poço, minha amiga. Isso. Sabe? Então você vive a vida de uma forma leve, feliz, começa a enxergar as pessoas, caramba, que lindo, que projeto. Seu concorrente, você olha para o seu concorrente, quer cumprimentar, quer falar, caramba, parabéns, boa sorte. É diferente o jeito que você enxerga. E às vezes a gente precisa da dor, se não é no amor é na dor, né? Então, para mim... É um olhar sem julgamento, né? Acho que o ser humano, quando ele consegue viver, tocar a vida sem julgar o outro, independente que seja o que ele faça, viver a tua vida na tua melhor maneira e aceitando para você como é que você passou por tudo isso e entendendo que tudo que passou foi por uma experiência que precisava acontecer para te tornar a pessoa que você é hoje. Exato. Eu acho que aí não tem, a gente continua com dificuldades, continua correndo, nadando de braçada. Mas é o que você faz com Mas essas o que te dificuldades. move, Como né? você vai agir. Como você vai agir com a E dificuldade. você falou tudo, Mari. Eu precisei passar por isso para me transformar, porque eu era uma pessoa, gente, difícil, viu? Materialista, bem amarga. Tá? Tanto é que o corpo falava, né? Todas a minha rigidez ali, né? As inflamações, ela transcende mesmo, né? Do que é os seus pensamentos. Então, se a gente começa a mudar os nossos pensamentos, como se policie. Carol, o que fazer para dar esse passo? Comece a se policiar. Comece a perceber, caramba, eu tô numa roda de amigas. Hora que desligou a câmera aqui, o que eu vou fazer? Vou falar mal de quem? Caramba, por que eu falei mal dessa pessoa? Por que eu tive essa atitude a hora que ninguém estava vendo? Comece a se policiar. Exatamente. E aí você vai acionando. E é degrau por degrau. Você não vai passar por uma transformação do dia para noite. Eu ainda estou passando por essa transformação. Quem sou eu para falar algo? Essa transformação vem dia após dia. Carol, eu acho que quando você foi uma das nossas convidadas para o programa, a gente sempre combina, né? Quem que a gente vai chamar? E aí a gente dá literalmente aquele Google na vida da pessoa para a gente tentar, né, programar o que eu vou perguntar para ela. E eu achei tão simples, porque eu literalmente, desde a hora que você subiu ali, eu não sabia quase nada da tua vida, vou ser bem sincera. Mas uma coisa que me chamou a atenção no seu Instagram, desde quando que eu te conheci no Instagram, foi que você sempre abre aquela caixinha de pergunta, e é óbvio que muitas vezes tem as perguntas técnicas, né, sobre o seu trabalho, isso eu vi de monte lá. Mas eu via que as pessoas também se identificavam com a Carol Pessoa, né? Sim, elas agradeciam pelos conselhos que você dava como uma pessoa. Eu achei isso muito bacana. Porque quando a gente consegue ligar o lado pessoal com o profissional e os dois são para o caminho da luz, para o caminho da verdade, para o caminho do ser bom que a gente é muito, muito bonito de ver, né? De assistir. Eu sei porque quando às vezes chega um convidado que a gente não conhece, é um pouco desafiador. Mas eu não me senti desafiada a ponto de falar, meu Deus do céu, porque você transpareceu essa clareza e essa bondade. Eu só fiquei um pouco, me estranhou um pouco o seu tamanho, que eu até brinquei nos bastidores, né? Falei, gente, mas no Instagram ela parece tão grande, né? Um mulherão.
E é pequenininha igual a minha. Mais grande é que saiu, gente. Em todos os sentidos. Mas é de uma gostosa, grandeza. né, Perla? Gente, eu sou mionzinha. É de uma Todo mundo grandeza fala interior sobre isso, que... Mari. A hora que Exatamente. chegou na escada me chamando de Mari, a gente já começou a trocar muita figurinha, inclusive, nos bastidores, né? Eu falei, gente, a gente Essa se parece conexão, né, demais. gente? Eu acho que quem é de verdade se conecta com o que é de verdade. Então, comece a reparar nisso. Às vezes você chega e fala, caramba, aquela pessoa nunca me fez nada, mas eu não me senti confortável. Essa energia, algo sobre ela, sem você julgar, fique quieta, mas fique atenta. Né? Então, eu acho que... E eu senti o mesmo de vocês duas. A Perla, ela me traz algo muito singelo, moleca. A Perla é demais. Ela fala alto, ela é extrovertida. E dentro no meu dia a dia ali, é claro que eu falo que nós mulheres, principalmente, a gente é camaleoa. Sim. Você tem um jeito de tratar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Quando eu tô ali com os meus irmãos, eu tenho muito esse lado que a Perla me desperta, né? De estar ali na irmandade, né? Dessa coisa de mais leve. E quando eu tô com meu marido é de uma forma, né? Aqui é de outra forma. A gente é camaleoa, né? E aprender sobre isso também, né? Até nas próprias roupas, né? A roupa que você vai na igreja, a roupa que você vai trabalhar. Então, essa conexão, uma mulher em várias versões, Exatamente. de manhã, à tarde, à noite. Então, eu acho que é legal que elas estão falando sobre mim, que você aí do outro lado traga para você o que eu posso melhorar, ou aonde eu sou muito melhor que isso. Escreve os seus sonhos, os seus planos. Gente, eu lembro quando eu sonhava com tudo isso que eu vivo no meu consultório, com um monte de pacientes. Ai, vou chorar de novo. E eu escrevia, eu quero os móveis espelhados, daquela fábrica que eu vou ajudar mulheres. E realmente foi numa fábrica em Rio Preto, que eram 2 donas que estavam precisando daquela venda. Depois elas foram falar para mim. Então, assim, eu escrevia e tudo foi se transformando. De repente, claro que é sobre o dinheiro, mas não é mais sobre o dinheiro, só isso. Só o dinheiro. Isso é uma consequência que vai ficando, parece, gente, eu preciso pagar boleto? Não, tô rica. Mas parece até uma frase clichê aqui, mas não é. É muito profundo. O dinheiro, depois você fala, tem dinheiro nisso, é verdade. De tão bitolada que a gente vai ficando, e que é a parte do desequilíbrio, tá? Se você é muito equilibrada, não vai acontecer, não. Desequilibra um pouco, não tô falando a vida inteira, mas se doa. Se doa. Seu casamento tá fracassando, se doa, desequilibra. Fique no seu casamento, pesquise o que eu posso melhorar. Às vezes a gente cobra, né, do outro. Não, o que eu posso fazer para ser uma boa companhia para o meu marido? Ou, nossa, Carol, meus filhos, esses dias uma pessoa escreveu, meus filhos me odeiam. Minha amiga está no caminho certo, porque eu não sou amiguinha dos meus filhos. Claro, eu sou uma mãe que eu tô muito ali, embora, né, ausente, mas presente, com presença com qualidade. Mas muitas vezes meus filhos também, porque eu sou rígida. E se eles te detestam, tenta então participar um pouco mais da vida deles. Como você pode ser uma mãe mais legal, uma companhia para o seu esposo, ou seus pais, você tá com um problema com seus pais, como você pode ser uma filha melhor? Às vezes no pouco tempo, né? Porque tem gente que se julga, foi um assunto que você puxou também, se julga pela falta de tempo que tem por conta da imersão no trabalho. Eu faço isso todo dia, toda hora. De qualidade, não se julga, né? quem nunca, né? Se julga. Todo dia, toda hora, continuo me julgando e tô trabalhando. Eu trabalho, continuo me julgando. Exato. E aí a gente segue o fluxo. Quando você tá com a família, gente, aí é um tempo legal, de qualidade. É isso aí. Olha no olho. Senta na mesa. Senta na mesa. Vai. Dá risada junto, né? Titi, Isso. saúde! A nós e a você Vamos que tá pro assistindo, minha amiga. Amém. Vamos pro Amém. terceiro, amiga. Eu tô aqui. E agora com o patrocínio de gourmet da Perla. Não, muito sacrifício, gente. Olha, aqui a gente sofre demais. Nossa. O melhor, né, gente? E deixa eu contar uma coincidência daquelas, né, amiga? Eu vivi muitos anos numa cidade chamada Cáceres, Mato Grosso, me formei lá. Fui pra lá, acho que com 15 para 16 anos, ou 16 anos pra Cáceres. Saí com 20 tralalá de Cáceres. Me descubro que essa pessoa aqui nasceu em Cáceres, Mato Grosso. Conta isso pra gente, Carol. Olha,
Meu pai, ele sempre foi de Parapuã, estado de São Paulo, é mais interiorzinho ainda, gente. Parapuã tem 12 mil habitantes. E aí ele saiu de lá, né? Ele passou no concurso do Banco do Brasil, foi para Cáceres, então, começou a trabalhar lá e conheceu minha mãe. Aí lá eles se apaixonaram, foi amor à primeira vista, uma história linda. E aí eles tiveram meu irmão mais velho, eu e o meu irmão caçula. Quando eu tinha 3 anos, meu pai voltou para Parapuã para trabalhar lá no banco da cidade. Então, Cáceres é uma cidade onde eu só tenho lembranças boas. Meus avós moravam lá, hoje eles não moram mais lá. Meu avô é falecido, a minha avó ainda está viva. E ela mora no estado de São Paulo. Mas a gente ia para Cáceres para passar toda as nossas férias de dezembro. Então, era demais. Aquela cidade é fantástica. Você que é de Cáceres, um beijo. E, nossa, eu fiz uma promessa que eu nunca mais voltaria para Cáceres. Eu fiz ela desfazer dessa promessa. Amiga, você acabou de falar que é muito bom e nunca mais volta. Como assim? Eu fiz ela desfazer assim, pelas lembranças que ela tem. Eu falei, amiga, eu também tenho lembranças maravilhosas. E é por isso que a gente tem que voltar. Aquele lugar é incrível, com pessoas incríveis. Aquele Rio Paraguai. Que cidade maravilhosa. Você sabe o que acontece, Mari? Quando eu voltar lá, eu sei que eu não vou ter mais aquela base familiar. A casa dos meus avós, ela foi destruída. Né, uma história bem triste. Então, eu acho que eu vou sofrer muito. Né? E aí eu falei, nunca mais eu vou voltar. Quem sabe, né? Eu volto lá com a Perla, né? A gente faz um programa lá. Filhos, a cidade deu alegria. De Dona Perla. Quem sabe a gente ainda mostra isso aqui no programa. Aquele rio é maravilhoso, gente. Lá na lancha, você tá lá, vê um jacarezão lá no rio. É assim, tá? Um monte de bicho, tuiuiu. E é muito linda a cidade. Ô, Carol, e a gente nos bastidores, você também puxou essa frase, que a Perla te desperta o seu lado moleca. Ah, é? Quem que é a Carol moleca? Qual que é a sua molecagem? Conta pra gente. Nossa, eu sou muito risonha, eu sou muito alegre, eu sou muito... Todo mundo em casa pelo menos fala, né? É difícil a gente falar da gente, mas eu sou uma pessoa leve, que faz acontecer. Lá em casa eu acordo, coloco meus louvores, quem não tiver na minha vibe vai entrar. Então... de final de semana eu coloco um cafezão da manhã, eu realmente faço acontecer. Eu descobri, gente, isso aos poucos, que a gente não pode esperar pelas pessoas. Porque às vezes aquela principalmente, gente, eu tô há 28 anos casada, né? Casada não, junto com meu marido, entre namoro e casamento, 28 anos. Às vezes a gente tem uma expectativa tão grande com o nosso companheiro, com as nossas, né, família, uns amigos. Não, faça acontecer. Como eu quero que seja meu dia? O que depender de você, vai. E aí eu me conecto com isso e vou. Então, esse lado moleca é isso. Eu acordo, alimento meus bichos, que eu adoro meus bichinhos, coloco meu som, meu louvor. E aí isso se torna uma coisa leve. Invento alguma coisa, vamos jogar alguma coisa. E aí todo mundo... entra na vibe. Entra, sabe? Isso conecta mesmo, né? Fica um imã. certeza. E esse lado moleca é esse lado mais palhaça mesmo. É bem a Perla, eu amo, porque a gente tem muita crise de riso quando eu tô com a Perla. Agora há pouco, gente, eu tive uma crise de riso aqui, porque a Perla, ela me desperta isso, esse lado mesmo, quando tá com os irmãos. É bem isso, Mari. Ah lá, ó. Agora vai falando que a gente quer agora Gourmet da Perla. Eu quero que a Carol conte, porque eu acho assim... Eu falei, até confessei pra ela que eu morro de medo de fazer harmonização facial. Falei pra ela. Nossa, esse aqui é de abacaxi assim, com coco, tá muito bom. Tá bom, amiga? Ai, que bom você ver. Ó, agrada a convidada. Então, assim, por quê? Porque a gente vê muita coisa e hoje em dia parece que tem um padrão de harmonização, né? Ou você não faz daquele jeito, você não fica bom. A harmonização tá desarmônica, né, gente? É isso. Então, assim... Conta uma situação engraçada. As pessoas vão muito, eu quero parecer fulano de tal, eu quero ficar com aquela boca de Angelina Jolie, aquela coisa. Como é que é isso? Como é que são os seus nãos ali também? Porque eu acho que vai do profissional também ter essa questão de saber falar não vai ornar pra você. Que a harmonização, ela tem que ser harmônica com o seu próprio rosto, né? Não com o rosto de alguém que você olha ali, não sei, você que é profissional, conta pra gente. Ali no consultório, ela é personalizada. Então, a pessoa, o paciente, ele não é só um lábio, ou mento, ou contorno. É um conjunto. Então, esse termo harmonização facial é essa harmonia, esse visagismo da face mesmo.
Se você olhar, gente, o nariz de uma pessoa, só o nariz, um nariz perfeito. E aí você olha o conjunto da face, às vezes essa pessoa, ela não tem uma beleza que te agrada. Tô falando de você, tá? Não, sem julgamento, tá bom? E você olha e fala, caramba, eu não acho essa pessoa tão linda, mas o nariz dela é perfeito. E às vezes, que nem a Gisele Bündchen, ela não tem um nariz que a gente fala que é dentro dos padrões, só que ela é a mulher maravilhosa, né? Sim. Então, eu vou lá para arrebitar o meu nariz. Às vezes, se você arrebitar seu nariz, vai ficar com um narizinho empinado de porquinho que vai ficar feia. E por isso que cada vez mais eu estou usando menos preenchedor, porque o preenchedor ele te traz um pouco desse padrão. Então, quando as pessoas vão para curso, para congresso, é tudo muito padrão. Ali eles medem tudo, né? E lá no consultório não. Tanto é que eu desenvolvi uma técnica que é com bioestimulação de colágeno, tá? O que você está se perguntando, qual o bioestimulador que ela usa? Eu nem gosto de falar muito sobre a marca, porque a marca é o que menos importa, é o que a molécula vai fazer com essa flacidez de pele, com essa flacidez ali que realmente está grande ou não, ou como prevenção. E aí isso te traz um visagismo bonito, uma harmonia de face bonita. Por isso que muitas vezes eu falo não. Tá? Às vezes não tem nenhuma atitude assim, nenhuma passagem engraçada, que nem você perguntou. Não, no consultório não é muito, não tem muito disso. Realmente tem muito choro, doação, tá? Porque às vezes a pessoa vai ali com uma dor realmente, Carol, olha o que fizeram. Então, é triste. Você fala quem já às vezes passou por uma outra profissional. Que foi excessivo ali no procedimento. Exato, e aí vai lá comigo, Carol, me falaram de você, vim aqui agora. Acha que colocar mais preenchedor vai melhorar, amenizar. E na maioria dos casos não. E tem uma enzima que anula o efeito, então, do ácido hialurônico, que é o preenchedor. Só que ela tá funcionando para muitas pessoas como um Errorex. Sabe quando você erra ali na caneta e passa o Errorex? E não é isso. Essa enzima chamada hialuronidase é uma enzima perigosa, né? Nossa, então, as pessoas olham e falam, não, que a coisa eu coloco hialuronidase. Gente, se você chegar no meu consultório agora, eu não tenho hialuronidase, porque eu não uso, eu não preciso. Eu sei o que eu tô fazendo. Então, e às vezes muitas pessoas, dentro ali do contexto falando sobre o consultório, perguntam, você vai montar a sua clínica de estética? Você vai montar franquias? Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Não, no momento não. Por quê? Porque eu sei o que eu tô fazendo. E meu sonho não é crescer nisso, porque se eu crescer nisso é o meu umbigo. Então, como eu vou crescer, né? A Caroline Rigoletto profissional aqui agora é com a linha do creme, né? Eu tenho uma outra empresa, chama CR, de Caroline Rigoletto Dermocosméticos. Esse termo eu trago, né? Para você entender que o dermocosméticos é um tratamento mais profundo. Isso não é padrão, tá? Não quer dizer que se eu usar o termo dermocosméticos, né? Às vezes alguma outra marca traz essa profundidade de tratamento. Comigo, com a minha marca, é sobre isso. E são produtos muito bons e eu vou montar afiliadas. Tá? Aí então, sim, porque é um produto seu, com o seu selo de qualidade. E as afiliadas significa vendedoras. Então você não precisa mostrar o seu rostinho, se expor na internet. Você vai ter um link e vai poder vender esses produtos sem aparecer. Tá? Então, se você se interessar, pode procurar aqui, me chamar nas redes sociais. A gente tem uma equipe sobre isso, justamente para esse público que precisa, que me assiste, que quer ganhar o seu dinheiro, que acabou de ter nenê, que quer fazer uma renda extra, ou que você trabalha, né, e quer ter uma outra fonte de renda também para agregar. E o Diego já está mostrando, e vamos fazer um adendo, gente, nós fomos presenteados com esses produtos maravilhosos. Hoje teve recebido, a gente está convidada. Da Carol. Me conta como que foi isso para você fazer esse produto, como você chegou nesse produto? Olha, quando eu comecei com a harmonização facial, eu sou farmacêutica esteta, formada, sou doutora nessa área, tenho várias titulações nessa área, porém eu prescrevia, então, algumas formulações e o paciente mandava fazer na farmácia de manipulação e falava, Carol, mas eu quero uma pele boa e parece que não adianta, aí você me prescreveu o produto tal, importado, ou eu vou numa dermatologista, recebo a amostrinha, gosto e quando eu compro não adianta nada. É a mesma coisa. E aí eu tenho um produto que eu desenvolvi, que eu sempre utilizei em mim, que chama CR Skincare.
e é um produto vegetal, e a base dele é de sangue do dragão, que é um ativo com uma concentração altíssima de antioxidantes, e ele era muito caro para eu prescrever ali para o paciente. E aí uma paciente aceitou, custou muito caro, e ela começou a fazer o tratamento, gostou muito, usou 90 dias, e tem o antes e depois dela. E aí eu falei, eu vou lançar no mercado, porque vai baratear e as pessoas vão ter acesso. Sim. E eu lancei e tá esgotado o estoque nesse momento, eu vou relançar novamente. E aí é onde eu fui criando essa linha que realmente eu sei que resolve, que nem o óleo de rosa mosqueta é um ativo maravilhoso, mas ele tem muita mistura ali, né, em algumas marcas, que continua sendo bom, mas eu falei, eu quero um puro e vou melhorar ainda a formulação. Então, tudo que tem da linha CR Dermocosméticos tem um propósito, tá? De ajudar as pessoas com essa filiação e tem o propósito de tratamento de pele, que nem o gloss. Não é um gloss que você passa e vai ficar lá 3 horas no seu lábio. Não é. Ele vai descer para a segunda camada, ele vai tratar essa pele, vai deixar a pele lisa, para você aplicar o seu batom que você gosta, da cor que você gosta. Tanto é que ele só tem uma apresentação de cor. Justamente por isso, porque não vai ficar ali. Claro que ele dura, sim, mas tem batons que duram muito mais. Então as maquiadoras gostam, faz sucesso. E o óleo de rosa mosqueta para preparar a pele também é muito bom. Ele é um hidratante. Para o corpo também. E agora tem a linha de nutracêuticos. Tá? Um colágeno que é maravilhoso. Tem a cúrcuma, que eu sei que ela é pura. Antes eu fazia muita propaganda nos meus stories sobre cúrcuma em pó. E aí, alguns lugares que eu falava, comecei a perceber que vinha misturado com farinha. A paciente começava a ter retenção de líquido. Eu falei, caramba, pera. Mesma coisa do creme. Eu vou lançar o meu porque eu sei que vai funcionar. Vai ser feito. Vai ser puro. Sim. Então é isso. A empresa CR Dermocosméticos, ela tem todo um porquê. É muito lindo. E aí não é só o meu umbiguinho, né? Pagar as contas, igual a harmonização facial. Se eu montasse uma grande clínica. Então a gente tem um propósito na vida. Minhas colegas, concorrentes que têm grandes clínicas, eu acho lindo. Trabalham com corporal também, ok? Eu comigo não, a pegada é diferente porque o meu propósito é diferente. E eu já vou te agradecer e deixar as portas abertas para você mostrar essa linha que está esgotada. Óbvio que tudo que ela faz com perfeição, eu conheço. Para você mostrar aqui pra gente tá colocando aqui eu e a Mari, porque todo mundo precisa conhecer isso, gente. Eu conheço o que essa menina aqui assina e eu sei que é de primeira linha, de primeira qualidade. Ela não colocaria o nome dela se não fosse assim. E já quero te agradecer, amiga, muito, muito, muito você estar aqui com a gente. Eu amei, gente, que energia boa. Gostou. Vocês duas, que você essa junção aqui. Das duas, gente, é muito legal. E o que vocês viram sobre mim, agradeço. Mais uma vez eu friso, agradeço demais. Mas não é sobre mim, é sobre vocês. Como você enxerga o outro. Exatamente. Você só consegue reconhecer no outro aquilo que você tem dentro de você e é isso. Tá? Então agradeço demais tudo que vocês falaram. Mas não é sobre mim também, sobre vocês. Obrigada. Gratidão. Parabéns, sucesso. Eu acho que trazer uma convidada para trazer um pouquinho sobre essa realidade que a gente vive, que todo mundo tem a sua história de vida, que tem suas dificuldades, né, seus pelejos, seus perrengues. Eu acho que isso, você que está aí do outro lado, olha e fala, caramba, é possível. Um dia para mim era impossível. Eu estava numa cama, né, eu não conseguia parar de sentir dores. E aí eu não é só sobre o meu profissionalismo, mas eu não conseguia me locomover. Sim. Então, se você, minha amiga, tá com saúde, respira, agradeça esse respirar, arregace suas mangas e vá. Não dependa de ninguém. Exatamente. Vá à luta, acredite que você vai realizar. Ninguém consegue parar uma mulher determinada a seguir. Ninguém, isso. Nada. É isso. Precisou terminar alguma coisa, Mari? Acho que não, acho que já falamos. Tchim com da perna, sacolé. Tá maravilhoso isso, gente. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Amei. Obrigada. Eu te agradeço. Ótimo.